Então, Boa vamos começar, noite. então, a segunda parte do capítulo, da aula do capítulo 33, que é o penúltimo capítulo, né? A semana que vem, se couber, eu acho que não cabe, se couber tudo numa aula, conclui o curso. Se não, daqui a 2 semanas. E nós vamos estudar o estoicismo, conhecido como filosofia do agora, porque nós fizemos esse curso de filosofia básica. E agora a gente vai começar a estudar as filosofias específicas. Então, a gente precisa ter uma noção de básica para a gente compreender as diversas filosofias. Bom, a aula de hoje, então, é sobre a soberania, sobre... E aí começa com trabalhando a questão do Maquiavel, do Nicolau Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe. Não confundir o príncipe com o Pequeno Príncipe, que são duas coisas completamente diferentes, né? É... Então, né, Maquiavel começa, e aí a gente vai pensar o seguinte: qual é a grande sacada de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel, quando ele escreve a obra O Príncipe? É que é hoje uma obra básica para os juristas, os governantes. Eu duvido que o presidente dos Estados Unidos, Biden, que o Vladimir Putin da Rússia, que o Lula, ou qualquer um deles não tenha de cabeceira a obra O Príncipe. Né? Fernando Henrique chegou a mostrar que tinha, que lia. Pelo menos os presidentes intelectualizados, né? Eu não posso dizer o mesmo do Trump nem do Bolsonaro, porque eles têm uma inteligência pouco desenvolvida. Mas, por exemplo, aquele primeiro-ministro lá de Portugal, que demonstrou isso, né? Agora teve eleição em Portugal e a extrema-direita portuguesa acabou ganhando mais cadeiras. E aí o risco do governo português cair na mão extremista, como aconteceu na Argentina. Na Argentina, o presidente lá é orientado, o guia espiritual dele é um cachorro dele que morreu. Só para vocês terem ideia o nível de desequilíbrio, né? E Portugal caiu na mão de um desses. Então, um cara de Portugal bem desequilibrado também. Mas aí o bom senso falou mais alto. Os portugueses, né, acostumados, são décadas de governo sossegado, tranquilo. Então, aí os outros partidos se uniram e, juntos, eles fazem mais que as cadeiras da extrema-direita e aí conseguiram evitar que o extremismo assumisse. Que logo depois do governo extremista vem o golpe de Estado. Né? Então, porque eles não conseguem governar com o povo. E Maquiavel inaugura isso, tem que estudar isso. Até Maquiavel, o povo obedecia o rei porque ele era um emissário divino. A ideia do direito divino dos reis. Ele era emissário de Deus, uma teocracia, governo do emissário divino. Maquiavel vai dizer que não. E Maquiavel vai tirar da política a parte moral. Então, Maquiavel não é nem da direita, nem da esquerda, nem do povo, nem dos ricos, nem dos pobres. O papel da obra O Príncipe é ensinar como governar. E governar significa se manter no poder. O que eu faço para eu me manter no poder? É isso que Maquiavel ensina na obra. Por isso ele foi odiado, estigmatizado, tem sua ideia. Quando a gente fala com a pessoa fez uma coisa ruim, a gente fala, essa pessoa é maquiavélica, né? Como se ela fosse do mal. Não, é aquela pessoa que raciocina friamente sobre como se manter no poder. Isso vale para governos, isso vale para empresas, isso vale para religião, para sindicatos, vale para a doutrina espírita também. Pessoas se manter no poder.
geralmente utiliza a metodologia de Maquiavel. E aí, Maquiavel acabou dando um nó na cabeça, acabou provocando uma revolução, porque até então as pessoas aceitavam o governo, o rei, como instrumento divino. Agora, não mais. E, claro que isso aconteceu no momento em que haviam outras transformações, as guerras, as famílias que empobreceram com a guerra, os europeus tentaram invadir o mundo árabe, gastaram muito dinheiro e não conseguiram conquistar, pelo contrário. Então, aqueles que, quando morria, às vezes, alguém da família lá na guerra, não tinha sucessor e acabava as terras sendo entregues para outras mãos. Então, isso acabou. E aí, alguns empobreciam e vinham morar na cidade, e na cidade iam fazer coisas da cidade, os chamados chefes de ofício, trabalhar no comércio, trabalhar fabricando móveis, fabricando utensílios domésticos, costurando, coisas da cidade. E aí, formando aí. Só que era tanta gente indo para a cidade que começou a empobrecer as cidades. E essa aglomeração de pessoas na cidade provocou uma crise sanitária, muito lixo, né? E aí as pessoas aglomeradas, surgindo aí a peste negra, que matou, né? Primeiro, gado, planta e matou gente, né? Há alguns historiadores que chegam a dizer que matou um terço da população da Terra. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, teria matado aí mais de 2,5 bilhões se fosse hoje, né? Então, a peste negra matou muita gente. E aí, também, o que aconteceu? Com com a dificuldade com os árabes, a Europa resolveu partir para o mar, buscar terras no mar, através da África, das Índias, da Ásia, e depois encontrar a América, Portugal, Espanha, que estava no ponto alto, eram os países com maior tecnologia náutica, mas, claro, depois seguidos pela Inglaterra e França. A Inglaterra, com os piratas, com os saqueadores, tentava roubar aquilo que os outros conquistavam, até ela conquistar, a ter também a sua frota naval. E aí, nas cidades, a condição de miséria começou a provocar crises sociais. Os pobres, né, que começaram a se revoltar contra os ricos, porque estavam passando fome. E a igreja começou a condenar a atitude dos ricos, dizendo que o maior pecado era a ambição. Tanto que Max Weber vai dizer que a Igreja Católica foi fez uma grande oposição ao capitalismo, porque ela não aceitava a ideia de exploração das pessoas pobres. Então, ela dizia que a virtude era o trabalho, e que o vício era a preguiça, e que explorar os pobres era um pecado. Então, condenava os burgueses. Esses burgueses, se sentindo sem o apoio da igreja, eles migraram e fizeram uma religião própria. A gente, quando estuda, pensa que a reforma protestante ela nasceu porque Martim Lutero queria algo que a Igreja Católica não dava. Essa é a mensagem que se passa nos livros de história. Mas não tem nada disso. O que aconteceu é que os capitalistas, os burgueses, estavam enriquecendo,
à custa da exploração do trabalho, não tinha o apoio da igreja, pelo menos naquela época. Porque como é que funciona o sistema capitalista? Funciona com base na exploração, né? Eu trabalhei 32 anos, 1992, 8, com 17, com 18, 20, 26. 26 anos em faculdade particular. Então, eu dava aula para 40 alunos. No final, eu já estava dando aula para 120, mas no começo era 40. Quer dizer, um dia eu fiz as contas, 3 alunos da sala pagavam o meu salário. Isso se eu desse aula todos os dias da semana. Eu pensei assim, vamos supor que eu fosse o único professor. Eu dava aula uma noite. Então, éramos 5 professores em cada turma. Vamos supor, se eu desse aula todas as noites, são 5 professores. Eu peguei o salário dos professores, com base no meu, incluí aí INSS, impostos e tal, e cheguei à conclusão que 3 alunos pagavam. E os outros 37? Vai para onde? Vai para o bolso do dono da faculdade, que agora é sociedade anônima. Você nem sabe quem é. Então, o sistema capitalista ele funciona assim. Alguém tem que explorar alguém. Então, eu monto um comércio. Estou vendendo direitinho. Então, aí eu preciso de gente. Aí eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim. Não sou eu que estou que estou gerando alguma riqueza para ela. É ela que está gerando para mim. Ela vende 10x e o salário dela é X. E os outros 9? Vai para o meu bolso. E aí eu sou comerciante, eu vou dizer, não, mas também sou eu que arrisco o dinheiro, sou eu, se ela me julgar na justiça, eu tenho que indenizar, eu que pago o salário, eu vou justificar, mas querendo ou não, eu exploro. E aí, por isso que no Brasil é um dos países que tem maior número de empreendedores, pequenos empreendedores, é que as pessoas pobres começam a descobrir que elas não precisam disso. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos com o menor índice de desemprego desde o ano de 2005. Então, nosso desemprego é quase zero. Os desempregados que temos, alguns deles é por opção, quer dizer, o cara é médico. Não tem médico, não, porque médico sempre tem emprego. Então, engenheiro de mecânica. Aí na cidade dele não tem empresa que mexe com engenharia mecânica. Ele não quer fazer outra coisa, então ele está desempregado. Não porque não tem emprego. Tem, mas em outra cidade, ele não quer ir para lá. Só para a gente entender. Então, é um desemprego de 4 pontos, alguma coisa por cento, é quase zero. Aí começa uma crise com os capitalistas. Esse dia estava tendo uma entrevista com o pessoal aqui do Espírito Santo, os empresários da área de bares e restaurantes, que se juntou com o sindicato dos donos de supermercado. Aí eles estão bravos que eles não conseguem gente para trabalhar para eles, porque eles pagam muito pouco, péssimas condições de trabalho, horas de trabalho imensa, quase uma escravidão. E aí o cara, olha só, a pessoa faz a seguinte conta: se eu fabricar hambúrguer lá no bairro do Aloísio, ele vai comprar hambúrguer de mim, não vai no restaurante. Então, eu vou ganhar o meu trabalho e vou ganhar o lucro que eu daria para o dono do restaurante. Aí ele não quer trabalhar no restaurante, ele quer trabalhar por conta própria. Então, esse é um problema de um país que está se desenvolvendo economicamente. Ao outro lado é quando fica todo mundo desempregado e a pessoa é obrigada a aceitar o emprego com salário baixo para sustentar sua família. Então, esse cálculo já foi feito lá atrás. E esses capitalistas, os donos do supermercado, donos de restaurantes, enfim, os donos do sistema, eles queriam que a igreja apoiasse eles. E a igreja, qual é a base do capitalismo?
A base do capitalismo é a chamada usura. O que é a usura? Usura é você ganha 10 mil, gasta 2 mil, sobra 8. Você acumula. Esses 8 você vai aplicar para virar 16. O nome disso é usura. Então, a igreja condenava isso. E aí, então, os burgueses buscaram criar a sua própria religião, fazendo a reforma protestante. Quem estuda isso é um filósofo chamado Max Weber, a obra principal dele é O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante. O que Weber quer dizer com isso? Que, veja bem, qual é o princípio da igreja? A fé sem obra é por si mesma morta, de acordo com o apóstolo Tiago, São Tiago, como eles dizem, né? Então, o que vai salvar é a obra, ou seja, a caridade, ou seja, desligada da matéria. Isso não serve para o capitalista. Como é que ele vai se salvar? Se lá na Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então, essa religião não dá para eles. Aí eles criaram uma que diz o seguinte: se você aceitar Jesus, você está salvo. Bom. Mas e a obra? O que salva é a fé, não é a obra. É a proposta protestante. E ela vai, então, sustentar o sistema capitalista. Por isso que a gente vai ver os protestantes mais na linha de sustentação do capitalismo, porque eles são filhos do capitalismo. Então, aí a igreja acaba tendo que se dividir. Né? Então, hoje, aí surge a igreja católica e a igreja protestante. Bom, com base, a partir daí, então, isso virou, por isso que fala, por isso que o título é Mundo Desordenado. Aquela ordem que existia, com Maquiavel, com essas mudanças no sistema, vai modificar. E então eu vou ler para vocês aqui algumas coisas da obra Príncipe, vocês têm ideia como que ele trabalha com a ideia de governar. Olha só o que ele diz, Maquiavel, no capítulo 15. Aprender os meios de não ser bom e fazer uso ou não deles conforme a necessidade. Então, o governante não tem que ser bom, ele tem que fazer uso quando for a necessidade. Então, quando for necessário, ele parece ser um governante bonzinho. Quando não for necessário, ele vai agir. E aí ele fala: o triunfo das dificuldades e a manutenção do Estado, os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos, e poucos e todos os aplaudirão. Já é o capítulo 18 do Príncipe. Então, eles, com a violência para manter o Estado, para o governante se manter no governo, ele receberá o aplauso de todos. A gente vê Getúlio Vargas, por exemplo, no Brasil, que até então foi o presidente que governou mais tempo, né? Governou de 1930 a 1945, 15 anos, governou mais que o imperador Pedro II, que é o que vem logo depois dele, e ele é considerado um dos melhores presidentes do Brasil, pelo que ele realizou aqui no Brasil. Quer dizer, mas o Getúlio Vargas deu vários golpes para ele se manter no poder. E aí, então, esse conflito entre, de um lado, os capitalistas, os burgueses, de outro, os camponeses empobrecidos. Tem aí uma pintura na página 345 que mostra uma família de camponeses. A gente vê aí a pobreza deles, né? Como eles um óleo sobre tela, foi pintado, né? Em 1640. Então, e a obra de arte era legal e dá para a gente ter uma ideia de como era a vida das pessoas. Então, a gente vê aí o rosto sujo, as roupas em trapos, né? Era a condição de vida deles.
E aí esses conflitos vão surgindo, porque na cidade não tem mais escravos, são trabalhadores livres. O sistema capitalista ele não permite a escravidão, porque a base dele é a exploração. E aí, a partir daí, surge a ideia do Estado. Se tem governantes, tem que ter o Estado. Como é que está esse Estado? E aí, o Estado, como é que funciona? Aí ele coloca duas formas principais de concepção do estado de natureza. Então, eles falam que o Estado já existe na natureza humana. E aí tem dois teóricos que trabalham isso. O primeiro deles é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes diz o seguinte: em natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente. Thomas Hobbes é conhecido por uma frase clássica: homini lupus homini, do latim. Quer dizer, o homem é o lobo do homem. Então, ele vai dizer que o homem devora um ao outro. Se não tiver uma ordem, alguém para governar, eles se matam. Essa é a ideia. Então, tem que ter alguém para segurar a ordem. Um governo, um Estado, de acordo com a ideia do Thomas Hobbes, a teoria do Estado natural. Ou tem o nome que eles dão aqui, juris. Cadê? Juris natureza, alguma coisa assim, que a justiça natural. Justnaturalismo. Jus naturalismo, obrigado. Não achei aqui, mas é isso mesmo. Jus naturalismo. Seria o jus aí, justiça, vem de justiça, significa um Estado, uma entidade superior para governar as pessoas. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma ideia diferente do Hobbes. Ele acha que, no estado de natureza, o ser humano é melhor do que no estado de sem governo, ele é melhor do que no governo, sem sociedade. Então, ele diz assim, o nome do livro que ele escreveu, Rousseau, chama-se A Teoria do Bom Selvagem. Ele diz assim: o homem nasce puro, nasce inocente, nasce justo, nasce bom. A vida social que corrompe ele. Então, ele é a mesma justnaturaleza. Quer dizer, como ele está em vida social, ele se corrompe. Aí tem que ter um governo. Essa é a ideia de Rousseau, que é diferente da ideia do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu o nome do livro do Thomas Hobbes é O Leviatã. Leviatã, isso não está no texto não, tá, gente? Porque eu fui professor de teoria política. O Leviatã é um monstro bíblico. Seria como fosse um polvo. É um monstro que tem muitos tentáculos. Então, ele está em todo lugar. Na igreja, tem lá ele. Então, ele está com o olho grandão, vigiando todo mundo. Né? O leão do imposto de renda aqui no Brasil. Então, é o Leviatã, esse monstro bíblico que dá conta de tudo. Então, é o título da obra de Thomas Hobbes. Ixi, já terminou meu tempo aqui. Bom, a partir dessa ideia da necessidade do justnaturalismo, ou direito natural, surge a ideia do contrato social. Então, para ter um Estado, tem que ter um pacto social. Então, o indivíduo tem que abrir mão do seu direito individual para que ele viva em coletivo. Então, ele vai abrir mão do direito dele, da liberdade total, para ter uma vida coletiva. Ele vai se submeter a essa vida. E ele terceiriza a violência, a vingança dos crimes para o soberano, para o Estado. Então, se alguém vem e me rouba, não sou eu quem vai resolver.
eu vou chamar a polícia, que representa o Estado, e ela vai prender o cara que me roubou. Antes da ideia do Estado, não. O cara vai me roubar, eu mato ele. Né? Então, quando se cria o Estado, se abre mão desse princípio da liberdade individual. E cria também, para a organização do Estado moderno, cria-se a ideia de soberania. A gente abre mão, eu abro mão do meu direito de vingança, de cobrança, para o Estado cobrar para mim, mas eu faço isso dentro do Estado brasileiro. A soberania do Estado. Então, uma pessoa de outro país não pode fazer nada aqui no Brasil. Né? Veja, por exemplo, o cara que foi preso, foi condenado por estupro, lá na Espanha, ou Roma, não lembro agora. Aí ele fugiu para o Brasil. Aqui estava livre, porque é soberano. O que aconteceu? Por causa de um acordo internacional, então não é obrigatório, é acordo, a lei pede que o Brasil, por respeitar esse acordo, prenda o estuprador e ele vai cumprir pena aqui, que é o jogador Robinho, que é famoso aqui no Brasil. Mas isso é acordo. Por exemplo, existe um acordo internacional que as baixadas, as embaixadas é uma terra que pertence ao país de origem. Então, a embaixada de Portugal aqui no Brasil é como se fosse a terra de Portugal. Não pode, o Brasil não tem direito, tem lei sobre a embaixada. É um acordo, mas isso é acordo. Soberanamente, a terra pertence ao Brasil. O que aconteceu com o presidente do México? Ele invadiu lá e pegou o ex-vice-presidente e prendeu. Entregou, aliás, porque estava refugiado lá. Quer dizer, ele desrespeitou o acordo internacional, mas agiu com soberania. Aí está essa confusão. Os dois países agora vão ficar inseguros, porque isso é a base para a conexão entre os países. Aqui no Brasil temos um exemplo. O ex-presidente Bolsonaro se refugiou na embaixada da Hungria, eu acho, onde o governo é um ditador, não é eleito, igual aqui no Brasil. Foi um auê, porque ele não podia ter feito isso. Aliás, teoricamente, ele podia. O governante da Hungria não deveria ter acolhido, mas pode. E o que ele quer dizer? O Bolsonaro não pode sair do Brasil porque ele tem o passaporte apreendido, porque está acusado de um monte de crime, foi condenado e tudo. Né? Perdeu o mandato político por 8 anos. Então, ele não pode sair do país. Mas quando ele entrou na embaixada da Hungria, é como se ele tivesse saído do país. A polícia brasileira não ia poder prender ele. Porque se fizer isso, vai ficar igual o presidente do México. Aí o Brasil tem acordos internacionais que não vão aceitar. Então existe a soberania, ou seja, a lei no Brasil é do Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos, nada a ver com Portugal, nada. E as leis de Portugal têm nada a ver com o Brasil. Durante a Covid, por exemplo, eu estava no aeroporto de Portugal. O aeroporto é zona neutra. Eu peguei o último voo para o Brasil. Se eu não tivesse conseguido pegar o voo, eu não ia poder voltar para o país, porque o presidente da República, não só o presidente, né? Aliás, Portugal é o país mais democrático que eu já vi. Todos os países fecharam a porta. Portugal só fechou depois que conversou o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Poder Legislativo. Isso é democracia. O presidente não decidiu sozinho. Bom, meu voo saiu 9 da manhã. Às 15 horas, às 3 horas da tarde, horário de Portugal, foi tomada a decisão. Os brasileiros que estavam no aeroporto de Portugal não puderam mais sair. Então, eles estavam presos, Aloysio? Não, estavam livres, lá dentro do aeroporto. Mas eles não podem entrar em Portugal porque o aeroporto é zona neutra. Ele não pertence a Portugal.
é um aeroporto internacional. Olha que curioso, ele não sabe dessas coisas. Aí ficaram lá, mendigando, dependendo da ajuda dos outros, até o governo brasileiro mandar um avião para buscar eles. Então, são essas coisas. Aqui tem uma coisa mais recente que trata de soberania. O dono do Twitter, do X agora, que chama, né? O Elon Musk, o que ele fez? Ele atacou o presidente, o juiz do Supremo, alegando que o juiz não estava cumprindo com a Constituição brasileira. Ele que é sul-africano. Olha que invasão de soberania. E que ele não ia cumprir nenhuma determinação do Supremo. O que o Supremo fez? O juiz fez? Criou uma multa diária. Cada pessoa que foi cancelada, se ele voltar, é 100 mil reais por dia, por conta. E o Elon Musk foi incluído como participante de um grupo terrorista chamado terrorismo digital. Então, o Elon Musk, se botar o pé no Brasil, ele é preso. Ele está livre lá. Nós, daqui do Brasil, não podemos lá pegar ele, porque lá é outra lei, lá nos Estados Unidos. Isso é soberania. Então, por exemplo, como eu viajo muito, eu agora vou para o Japão, depois vou para a Austrália. Eu morro de medo dessas coisas, eu tenho que estar certinho. De vez em quando aparece um amigo, agora ainda não, mas nos Estados Unidos, sempre apareceu, a Europa também. Aloysio, traz um notebook para mim, traz uma câmera fotográfica. Eu digo, amigo, vamos lá. Eu tenho 5 filhos, 4 netos, direito a US$ 500. Agora acho que aumentou. Então, esse US$ 500 mal dá para comprar presente para esse, quando eu posso comprar. Então, o notebook custa aí $1.000, US$ 1.500. Se eu pegar comprar um notebook, você imagina, a Polícia Federal me pega e diz assim, palestrante, sai no jornal, palestrante espírita pego com contrabando de notebook. Já pensou? Então, não dá, né? Eu entrei nos Estados Unidos e saí durante 10 anos sem nenhum problema. Renovei meu visto agora, automático. Entro e saio da Europa, sobretudo Portugal, há também mais de uma década. Então, eu não posso brincar com isso. Então, soberania é o conjunto de leis e normas de um país. Vai além do território. Não é território geográfico, porque, como eu disse, as embaixadas ficam dentro do país, mas pertence ao outro país a qual está ligado. Desculpa aí só, acabei avançando na questão aí. É com você, filho. A gente atrasa um pouco para ir. Bem que eu desconfiava, hein, Luiz? Que tá traficando aí notebook, hein? Esse do Café com o Evangelho foi comprado no Brasil, né? Porque não passa o limite. Oi, Sócrates, está com problema aí? Está sem som. Peraí. Agora está dando ouvir. Pronto. Pode falar. Ué, caiu. Você, quando ele dava sozinho, igual semana passada, como é que foi? Essa internet maluca dele. Se eu voltar aqui no. Então, o nosso grande desafio hoje, né, é lidar com essa soberania, né? Com a liberdade. E aí, o que acontece? Existe a relação entre países. Então, a soberania é o conjunto de leis que rege um país. Mas o Brasil precisa se comunicar com Portugal. Como é que se faz?
E aí chama-se Estado liberal. Por quê? O Brasil se comunica com Portugal respeitando a maneira de governar dos portugueses. É claro que quando tem mais afinidade, fica mais fácil, né? Agora, aquele país, por exemplo, que é totalitário, país teocrático, como o Iraque, Irã, vão ser respeitados. Não dá para nós brasileiros chegar lá e vamos implantar uma democracia aqui. Não, são o conjunto de leis deles lá. Pronto, só, vamos ver se está certo agora. Oi, Da está falhando. fila travando. Falhando. Tenta fazer sem. Oi. Oi, agora sim. Quando você mexe em alguma coisa, tenta pelo celular, você está com ele. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu tô pelo celular. Tá me ouvindo? Só quando você mexe alguma coisa, o microfone deve escapar alguma coisa aí, que aí sobe o som. Não tô mexendo em nada, não. Eu tô falando só. Pronto, pode falar agora, mas não toque nada, não, só fala. Pode falar. Está me ouvindo? Dá para me ouvir, então? Em sequência, a Xiaomi vai apresentar para o federal que a gente tem, como a Constituição do Estado, três principais. Bom, não tá bom, não. Thomas Hobbes, tá ruim ainda. Tá, a imagem tá boa, o som é que tá ruim, eu não entendo por que que o som tá ruim. De repente, se tirar a imagem, Luiz. Tira a imagem, faz um teste, tira a imagem, como o Luiz é boa, Luiz. Fala agora. Oi, Oi. fala para ver, formula uma frase. Então, a gente tem aí John Locke, Thomas Hobbes e o Rousseau. O Hobbes e o Rousseau, como a Luiz já colocou, né, apresentam uma ideia de sociedade muito ligada ainda à monarquia e às nobrezas, né, aos reis, onde eles vão chancelar aí, né, a noção de uma teoria de Estado muito ligada ainda ao poder hereditário e de sangue. Então, o sangue azul, né, aquela coisa do sangue azul, a pessoa tem sangue azul, ela é um rei, uma rainha. Porém, no século deixa eu só confirmar aqui para não falar bobeira. No século XVII para o século XVIII, né? Final do século XVII, início do século XVIII, a gente tem uma nova classe social que emerge, que é a classe burguesa, que a gente falou um pouco na semana passada, que é a classe que vai exatamente falar ou trabalhar, né, como uma substituta às classes anteriores, à monarquia, perdão, gente, aos nobres, ao clero, né? Então, a burguesia precisava de uma teoria que desse a ela o direito à propriedade privada. Porque, nesse momento, não eram só mais os nobres, as nobrezas e a igreja. Importante pontuar isso, tá, gente? Porque a igreja é detentora de terra, de posse. A igreja católica, principalmente, ela é detentora de muitas posses. Inclusive, é um dos motivos dos padres não casarem, por exemplo, né? Como é que eu dou ali, como é que o filho do padre vai ter direito à herança da igreja, né?
Então, a gente tem aí nesse processo a burguesia que está surgindo ou insurgindo nesse processo. Então, era preciso uma teoria que desse a eles um caráter de direito a essa propriedade. E aí entra John Locke, né, dizendo que a propriedade ela é natural, porque ela vem de Deus. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus criou o mundo, logo o mundo é do homem. E se o homem tem uma terra, uma propriedade, uma posse, isso é dele. Porém, nada garantia que isso fosse dele. Né? Lembram de Hobbes com o estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Nesse momento, nada garante. Uma pessoa pode invadir minha casa, me dar um tiro e tomar minha casa. Né? A guerra, o estado de guerra, ele é contínuo dentro da teoria de Hobbes. Locke vai afirmar, né, então, que o direito à propriedade ele é natural, ele é divino. Logo, todos os homens que têm terra têm direito à terra. Com isso, a gente tem o nascimento do Estado liberal. Qual que é a ideia do Estado liberal? É de garantir a propriedade privada. Então, a gente sai de um movimento em que as leis elas eram feitas pelo rei, pensadas pelo rei, pelos nobres, para uma organização em que agora as leis elas vão ser pensadas pelo Estado. O Estado vai garantir as leis para que o Estado garanta a propriedade privada. Então, o ponto central dentro do Estado liberal é a propriedade privada. Isso passa a ser a coisa mais importante e a mais defendida dentro desse processo. Com isso, a gente vai ter, então, uma série de alterações na estrutura social, na estrutura da sociedade. Com a entrada, com o surgimento do Estado liberal, algumas coisas, principalmente ali com Max Weber, né? Weber vai deixar isso mais claro quando ele escreve, por exemplo, a ética do protestantismo. Me lembra aí, Heloísa, como é que é? Você lembra o título do Weber? Vamos lá, pessoal, como é que é o título do livro? Vamos ver se alguém fala. Falei agora. Como é que está a memória de vocês? O espírito do capitalismo e a ética protestante. Protestante, obrigado. Lá o Weber vai trabalhar exatamente com essa dinâmica, porque ele vai mostrar que o Estado liberal ele tem 3 funções distintas e que todas estão voltadas sempre para a garantia da propriedade privada. A primeira é de que o Estado não deve se meter no mercado. O mercado ele é autorregulador, ou seja, a propriedade privada, quem é dono da propriedade privada, só pode deve definir, né, o mercado com os outros donos das propriedades privadas. O Estado ele não tem que intervir. É o que a gente tem como, por exemplo, oferta e demanda, que são as leis hoje do capitalismo, né? Oferta e demanda, o mercado que se autorregula, os cartéis que a gente vê por aí, os impérios, né? A gente hoje não vive mais num liberalismo. Hoje a gente entrou já há muito tempo, né, no que se chama neoliberalismo, e hoje a gente tem autores que vão chamar de imperialismo, porque a gente chegou no momento de impérios, né? Vê aí a Coca-Cola. A Coca-Cola, ainda bem que eu estou com a câmera fechada e não estou com nenhum vídeo, porque senão isso aí ia cair no YouTube. Mas a Coca-Cola comprou um monte de coisa. Coca-Cola hoje é dona da Pepsi, não, perdão, da Fanta. A Coca-Cola é dona de vários. O Guaraná Jesus. A Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. Então, o Estado ele não pode interferir. Mesmo que isso estejam criando monopólios. A Nestlé comprou a Garoto aqui no Espírito Santo, por exemplo.
Não sei se vocês sabem, mas o chocolate Garoto não é Garoto, é Nestlé. A qualidade mudou, tudo mudou, mas porque o Estado ele não pode intervir, né? O mesmo acontece. O Aloysio trouxe o exemplo do X, né? Do X aí, que está dando uma treta por causa do. Foi a mesma coisa. O Elon Musk, quando comprou o Twitter na época, foi uma briga judicial enorme, porque ele quis comprar, depois não quis comprar, e o Twitter já queria vender, tiveram que brigar na justiça pela venda e pela compra, foi uma bagunça. E aí é que entra um outro ponto, né? O Estado ele só vai interferir nas relações de mercado e econômica quando isso vier a prejudicar a propriedade privada. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que ela vai apresentar para a gente dentro do Estado liberal. Nossa, eu tenho que correr. Não vai dar tempo de falar tudo, não. O segundo ponto é que as relações sociais... E aí, Karl Marx tem uma obra chamada A Crítica à Economia Política. Nessa obra, Marx vai trabalhar com economia. E aí, quando você lê num primeiro momento, você acha que ele está trabalhando de economia, mas ele não está falando de economia, ele está falando de relação social, das relações sociais, como as relações sociais funcionam. Então, a função do Estado dentro da sociedade, dentro da garantia, né, da propriedade privada, é de regular as relações sociais quando houver conflito, e somente quando houver conflito. Seja pela coesão, ou seja pelo diálogo entre as partes, seja pela coerção, reprimindo aqueles que se opõem à propriedade privada, ao direito à propriedade privada. E aí, com isso, não há uma diferenciação entre público e privado. O público, né, o privado é a relação entre os indivíduos, né? E o público são as leis que garantem as relações privadas desses indivíduos, né? Então, o Estado ele só pode intervir quando as relações, né, ferirem ou prejudicarem as leis públicas. Fora isso, ele não pode intervir para os liberais, né? E a última é que o Estado ele tem direito de legislar sobre... legislar sobre a vida pública, mas ele não tem direito de legislar sobre a vida privada do sujeito. Por isso que antigamente a gente tinha aquela coisa, por exemplo, né? Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Vem dessa noção, porque é a vida privada do sujeito, então o Estado não tem que interferir. E aí vem todo um... Enfim, isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente, deixa eu correr, senão a gente vai ficar sem tempo. Então, o liberalismo, com a entrada do liberalismo, né, seja na Revolução Francesa, seja na Revolução Gloriosa, né, a gente vai ter o fim do antigo regime, né, ou seja, a monarquia, o absolutismo, eles caem com a entrada de uma teoria, que é a teoria de John Locke, sobre a propriedade privada, com a entrada do liberalismo, né? Então, agora, o centro não era mais o povo, né? Ou seja, o monarca ele já não tinha mais, como Maquiavel acreditava, né? Que gerenciar o povo, e sim garantir a propriedade privada. Logo, todo sujeito que detinha propriedade privada, ele era considerado um indivíduo dentro da sociedade, logo um cidadão. Então, até hoje, essa noção de cidadania ainda se permanece. O que é ser um cidadão? É aquele que cumpre com os seus deveres dentro da sociedade. O alistamento militar, o voto, né? Isso é o cidadão, que está dentro dessa ideia liberal.
E aí, como a teoria está muito amparada ainda também no processo religioso, torna-se natural o sujeito que não tem propriedade privada, ou tem, nesse caso, que são os filhos. E aí a gente tem a criação de uma classe social chamada proletariado. O que significa proletariado? Aquele que detém somente a prole, os filhos. Então, no liberalismo, os donos de terra, os donos da propriedade privada, tinham que manter essa propriedade. E aqueles que não tinham, vendiam sua força de trabalho. Assim, né, quando eles vendiam sua força de trabalho, e sendo proprietários dela, eles então eram proprietários de algo. Nem que fossem somente os seus filhos, a sua mulher, né? A ideia de posse. Então, o Estado garantia isso. Até pouco tempo, aliás, em alguns estados ainda aqui no Brasil, você tem homens que matam suas esposas com a maior tranquilidade, porque são suas propriedades. E a eles é garantido fazer o que quiserem com a sua propriedade. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso ainda é muito forte. Se eu invado uma propriedade nos Estados Unidos, eles têm o direito de me matar sem dó. E não há represália do Estado, pois a garantia da propriedade privada lá é nesse nível. Invadiu a propriedade, eu posso mandar bala. É minha propriedade. E aí ela vai trazer, então, que os burgueses eles eram uma classe revolucionária. Compunham uma revolução. A Revolução Burguesa ela teve um papel histórico aí, né? Porque ela vai destituir a nobreza e os reis dos seus lugares, ocupando ele. Só que com isso ela cria um outro problema, que é aqueles que não detêm, né, as propriedades privadas. Com isso, então, a gente vai ter ainda mais forte na sociedade, no processo social, o papel do Estado. Então, qual que é a dinâmica dos liberais? O Estado ele tem que ser um Estado economicamente fraco, ou seja, o Estado ele não se mete no poder econômico, e politicamente forte. Ele tem que garantir o direito dos indivíduos. E qual que é o direito fundamental? A propriedade privada. Então, a gente vai ter, por exemplo, no Estado liberal, a divisão entre 3 poderes: legislativo, judiciário e executivo, que até hoje permanece, né? Dentro disso, a gente vai ter a sociedade civil, que é onde essa parcela da população que não detém as propriedades privadas, ela pode se organizar em sindicatos, conselhos, enfim, formas de organização que garantam a eles algum poder político, mas não econômico. Então, é sempre uma briga que está no campo, que para a burguesia vai estar sempre no campo político. Eles não querem que venha para o campo econômico. O Estado ele não tem que intervir na economia. Pelo contrário, quanto mais o Estado abre mão da economia, melhor esse Estado é, que é o que alguns vão chamar de Estado mínimo, por exemplo, né? Porém, no final do século XVIII, início do século XIX, até meados do século XX, a gente vai ver até final do século XX, a gente vai ver, então, um movimento de transformação dentro do processo liberal. Porque não é bonitinho igual a gente está descrevendo. Há conflitos, sempre houveram conflitos dentro do Estado, sobretudo pelos interesses. Então, o interesse da classe burguesa é manter o Estado aliado a ele, para que ele garanta a propriedade privada. Porém, isso impede aqueles que não conseguiram ter a propriedade privada antes desse Estado
impede que eles consigam ter acesso a isso, né? Então, por mais que o liberalismo ele tenha sido um movimento de revolução, ele, assim como os outros, ele quis manter também o seu lugar de poder, como a monarquia fez, como o absolutismo fez. E aí a Chauí finaliza, para terminar, dizendo que, com isso, a gente vai ter, então, a entrada de uma teoria que possa dar voz a essa classe que não tem propriedade privada, que seriam as teorias socialistas ou comunistas, sobretudo com o filósofo Karl Marx, que vai dizer que, dentro do Estado liberal, pulveriza-se, acaba-se com as classes sociais. A ideia de que somos todos iguais, que somos todos filhos de Deus. Só que uns têm, outros não, mas todos somos iguais para os liberais. Marx vai, então, apresentar para nós uma dinâmica diferente, que ele vai dizer assim, o Estado ele é cúmplice no processo social. Ele garante aos liberais a propriedade privada, enquanto mantém na miséria os trabalhadores. Então, há, sim, uma luta de classes. Então, Marx insere no processo a ideia de luta de classes. Há uma luta de classes que está acontecendo entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. O que isso quer dizer, né? Não é claro que em alguns momentos a luta ela é de confronto mesmo, mas é uma luta que é cotidiana, porque isso está colocado nas relações sociais dos indivíduos. O indivíduo por si só já é um problema, porque quando eu tomo um indivíduo como único, e é o que o liberalismo faz, a disputa não é entre classes, mas entre indivíduos. Quando o trabalhador coloca, ou um sindicato, né, briga pelo direito de uma classe, de uma profissão, dentro do liberalismo, isso é tomado como uma luta individual. Marx vai dizer que é uma luta coletiva, pois nós fazemos parte da mesma classe. E aí, muito simples, né? Quem é a burguesia? É quem detém meios de produção. Ah, Sócrates, eu tenho uma casa, eu tenho um Celta, eu tenho um imóvel, então quer dizer que eu sou um capitalista? Não. Capitalista é o dono da Coca-Cola, é o dono das grandes indústrias e empresas. É esse sujeito que detém o meio de produção. Querem um exemplo? Aqui no Brasil, a gente conseguiu, por exemplo, tornar estatal a Eletrobras um tempo atrás. O que significa tornar estatal a Eletrobras? Trazer para o Estado a regulação da nossa energia. Não sei como é que é no estado de vocês, no país aí de vocês, de Portugal, mas aqui, por exemplo, a gente tem empresas que gerem a nossa energia. Não é o Estado que gere, é uma empresa que gera. Quando eu torno isso estatal, o Estado passa a gerir. E se o Estado passa a gerir, o lucro ele sai do processo. Ele não entra. Logo, isso tende a ficar mais barato. Mas esse não é o ponto central na teoria de Marx, por exemplo. Marx vai dizer, quando ele diz assim, né, que dentro do liberalismo nós temos os donos do meio de produção e a classe trabalhadora. Classe trabalhadora é todos nós que trabalhamos. Todos nós que não temos ninguém trabalhando para nós. Todos nós que não ganhamos milhões e bilhões. Eu ganho 20 mil por mês, Sócrates. Você continua sendo classe trabalhadora. Por quê? Você continua tendo de vender a sua força de trabalho. E aí, qual que é a perspectiva de Marx? É a mudança societária, a mudança da sociedade, tal qual os liberais.
numa sociedade em que eu produza e eu receba de acordo com o que eu produzi, com o que eu mereci. Ela até fala isso, a cada um segundo suas necessidades, seus méritos e o seu trabalho. Ou seja, eu tenho uma família com 2 filhos. Somos em 3, nesse caso. Se nós somos em 3, então 3 pães de sal, 5 quilos de arroz, né? A gente vai fazendo as contas do que dá para que eu sobreviva com os meus filhos. Eu não tenho como fazer essa conta para uma família de 8, por exemplo, porque não vai suprir a necessidade deles. Então, é a noção de que eu vou construir de acordo com a minha necessidade e vou receber de acordo com o meu mérito nesse processo. O que hoje não acontece, porque nós trabalhamos jornadas de trabalhos extensas, como era na época de Marx, no chão de fábrica da Revolução Francesa, extensos horários de trabalho de 15, 20 horas, para a pessoa receber um mísero salário, enquanto que o liberal, dono do meio de produção, ficava com a maior parte daquilo que era produzido ali. Então, Marx aponta que há no discurso liberal de John Locke, por exemplo, uma falha. Por quê? Se a propriedade privada é fruto do suor do trabalho desses sujeitos, hoje não é. Porque o dono da Coca-Cola não está lá fechando garrafa, ele está em casa, está na Bahamas, ele está vivendo. Né? Então, muda-se o paradigma, também as relações sociais. Bom, eu não tenho mais como falar, porque nós não temos mais tempo. Há mais coisas, assim, muito mais coisas. Esse capítulo é muito grande, inclusive. Acho que precisaria para a gente destrinchar bastante, mas acho que já deu para entender alguma coisa. Enfim, para a gente também não atrasar a próxima atividade. Lembrando, pessoal, que